Bem-vindo ao Desconhecido. Eu sou o Cristal. Sonic.exe, uma das creepypastas mais antigas e populares entre as creepypastas. O Sonic.exe surgiu na época de ouro das creepypastas, que foi no ano de 2011 a 2015. Pena que a creepypastas do Sonic.exe hoje em dia é bem esquecida e dizem que ela é ruim. Eu tenho uma opinião minha. A creepypasta do Sonic.exe não é lá aquelas coisas. Hoje em dia, ela perdeu toda a aura de terror que ela tinha. Tem até o Analog Horror do Sonic.exe, o Sonic Shin Tapes, que eu já falei aqui no canal. Eu tava aqui pensando em falar da creepypasta em si, contar a história do Sonic.exe, da onde ela surgiu, e finalmente um vídeo do Sonic.exe. Nessa história, nós iremos acompanhar um garoto chamado de Tom, e ele é super fã do Sonic e adorava jogar vários jogos do ouriço. Em um dia normal, ele recebeu uma carta de um amigo próximo, que era chamado de Kyle, junto de um DVD. Essa carta dizia as seguintes coisas: Tom, eu não posso mais ficar com isso. Eu tinha que me livrar disso de alguma forma, antes que pudesse ser tarde demais. E eu esperava que você pudesse fazer isso por mim. Eu não consigo fazer isso. Ele está atrás de mim. E se você não destruir esse CD, ele irá atrás de você também. Ele é rápido demais para mim. Por favor, Tom, destrua esse disco antes que ele venha atrás de você também. É tarde demais para mim. Destrua o disco e você o destruirá. Faça isso o mais rápido ou ele irá pegar você. E nem mesmo jogue este game. É isso o que ele quer. Apenas o destrua. Por favor, Kyle. Tom estranhou a carta de seu amigo, sumido há algumas semanas. E esse DVD que tinha junto à carta era do jogo do Sonic, que estava escrito Sonic.exe, um jogo que ele nunca jogou. Então pegou o DVD e ignorou os avisos de Kyle, e ele logo iria se arrepender amargamente pela sua escolha, a escolha de ignorar o pedido de ajuda de Kyle. E quando ele começou a jogar, ele notou algo bem estranho que tinha nesse jogo. Logo na abertura do game, que era distorcidamente bizarra, o céu estava escuro, a água vermelha e poderia ser sangue. E aonde deveria estar escrito Sega 1991, estava escrito Sega 666. E para piorar, o próprio Sonic estava diferente. Seus olhos estavam totalmente pretos e sangravam, exibindo um par de aterrorizantes pupilas vermelhas e brilhantes. E para piorar, esses olhos macabros pareciam olhar diretamente para Tom. O próprio Tom achou curioso, mas tudo foi tão rápido que ele pensou que aquilo poderia ser apenas um glitch do game. Após uma tela preta, uma nova tela apareceu com 3 save files. Nesses 3 save files mostrava 3 personagens. O primeiro era Tails, seguido pelo Knuckles, e o terceiro era Robotnik. Tom viu que o único personagem que estava desbloqueado para jogar era Tails. Então ele foi jogar, e então surgiu uma mensagem na tela. Era a primeira fase do jogo, que dizia apenas Hill Act 1. Após isso, o game começou. Era o cenário da clássica Green Hill Zone do Sonic 1, e Tails começou a correr ao controle de Tom. O mais estranho é que essa fase não possuía nenhum inimigo e progredia sempre em linha reta, ao som de uma estranha música que parecia estar tocada de frente para trás. Após 5 minutos em linha reta, Tails encontrou algo bem perturbador. Parecia um dos animais
que são salvos ao fim de cada level, mas ele estava morto. E a partir desse momento, a música invertida começou a diminuir o volume e ficar cada vez mais lenta, e uma sucessão de animais mortos começou a aparecer pelo caminho, todos dentro de poças de sangue e parecendo estar mutilados. Ao fim da fase, os animais e a música sumiram. O Tails continuou correndo até que ele parou, e diante dele estava o próprio Sonic, só que ele estava de costas e com seus olhos fechados. Tom começou a assistir o que parecia uma cutscene. Tails parecia estar feliz por rever o Sonic, e ele foi se aproximando lentamente. Conforme Tails chegava mais perto, um estranho som de estática surgiu e começou a ficar cada vez mais alta. Quando Tails chegou perto de Sonic, que esticou seu braço para tocar, o Sonic abriu os olhos, e os mesmos olhos negros com pupilas vermelhas apareceram. Uma outra fase começou, e tudo parecia estar em chamas. Não havia mais nada, além do cenário e o fundo, que mostrava uma das florestas do jogo sendo consumida por um fogo insaciável. Tails estava lá, mas nessa fase ele olhava diretamente para o jogador e fazia gestos como se estivesse em desespero, como se implorasse para que Tom o tirasse daquele lugar. Tom começou a correr com Tails como se tentasse sair daquele lugar, e uma música ainda mais sinistra começou a tocar. Durante a perseguição, uma macabra risada poderia ser ouvida, e quem deu essa risada foi o próprio Sonic. E várias imagens do Sonic de olhos negros e vermelhos apareciam em vários cantos da tela. Então, o próprio Sonic apareceu, seguindo Tails como se estivesse voando. Uma nova dramática cutscene se iniciou. Sonic começou a perseguir Tails, e aquela maldita música de afogamento tocava. Quando o Sonic vai pegar o Tails, ele some, e o Tails começa a chorar. Sonic apareceu diante dele, com seus olhos negros, por onde agora escorria sangue, e o seu rosto estava diferente, apresentando um estranho sorriso psicótico, como se ele estivesse apreciando o sofrimento de Tails. E de repente, Sonic mata Tails. Eat your heart. Mata Tails de forma brutal, e uma mensagem apareceu, dizendo: Você é muito lento. Quer tentar novamente? E Tom voltou para os save files, e o Tails estava diferente. Tails estava com uma coloração cinza, e seus olhos estavam negros, e suas pupilas estavam vermelhas. E o próximo personagem que estava disponível era Knuckles. Tom não tinha muita escolha, então foi jogar com Knuckles. Quando ele iniciou a gameplay, e uma nova mensagem apareceu, dizendo: Você não pode correr. Era outra face do Sonic, e o céu estava vermelho. E o Tom começou a gameplay. Enquanto ele corria com o Knuckles, um glitch bem rápido ocorreu, e muito sangue aparece no cenário, dando um breve sinal que Sonic estava por perto. E outra mensagem apareceu, dizendo a seguinte coisa: Encontrei você. Sonic apareceu, mas ele estava estranho. Tinha uma espécie de névoa no Sonic, e o Tom tenta atacar o Sonic, mas o Sonic desviava com muita facilidade. E o Knuckles fica muito cansado, ele fica bastante exausto, e como sempre, Sonic mata Knuckles. Tenta
tantas almas para brincar em tão pouco tempo. Você concorda? Tom voltou para o Save Files e o Knuckles estava igual Tails. Sua pele estava cinza e seus olhos estavam negros e suas pupilas estavam totalmente vermelhas e ele estava bloqueado. Tom estava muito cansado com tudo isso e decide dormir. E tem vários pesadelos com personagens e com Sonic, que falava com Tom. E o Sonic falou as seguintes coisas para ele: Você é muito divertido de brincar, garoto. Assim como seu amigo Kyle. E embora ele não tenha durado tanto, não vai demorar muito para você se juntar a ele e todos os meus outros amigos. Você não pode correr, garoto. Este é meu mundo agora, assim como os outros. Depois disso tudo, Tom tenta jogar mais uma vez, tendo somente agora o último personagem que estava livre, era o Robotnik. E Tom começa sua gameplay com o último personagem que estava disponível. O nome da fase era apenas 3 pontos. Robotnik estava em uma construção e ele começa a andar em linha reta. E em um momento da partida, ele encontra uma escadaria longa e Robotnik desce as escadas. E quando ele desce as escadas, uma tela dá um chiado e uma imagem do Sonic aparece na tela, dizendo sua frase icônica: I am God, ou Eu sou Deus. E uma frase na tela dizendo a seguinte coisa: pronto para uma segunda rodada? E uma imagem do Sonic atrás de Tails e tudo em volta está em chamas, dizendo Game Over. E um pequeno texto aparece: existe uma maneira de todos nós libertarmos um feitiço para obter todas as nossas almas uma vez. Mas devemos pronunciá-lo. Mas quando falamos, nenhum som. Estamos todos surdos. Então o fracasso é inevitável e me arrependo de ter entrado na minha oposta eterna com um demônio dentro de mim. Depois de tudo isso acontecer, Tom olha para sua cama que tinha o boneco do Sonic e ele percebe que o boneco estava com olhos vermelhos e pupilas vermelhas. Não era o Sonic normal. E depois dessa história, não se sabe o que aconteceu com Tom, mas é revelado que ele cometeu suicídio e que Kyle foi sua vítima. E essa é uma das creepypastas que ninguém sabe quem criou, ninguém sabe o que aconteceu com Sonic, mas aquele texto dá a entender que ele foi possuído por um demônio. Agora, o Sonic não era mais o mesmo, e o jogo amaldiçoado do Sonic pode ser sua pior escolha para você jogar, porque não se sabe o que vai acontecer com você. Agora, quem sabe você vire mais uma vítima do Sonic. Mas eu só digo uma coisa: você é muito lento. Quer tentar novamente?